Obrigado, gente. Fizeram um excelente trabalho. Aleluia. Queria que você ficasse de pé, levantasse suas mãos e tivesse a certeza que as tuas digitais estão nesse louvor e nesta adoração, que o teu culto está acontecendo. Você não veio aqui assistir, você veio dar a Deus, você veio cultuar. Deixa fluir palavras do teu coração, do contexto da tua vida. Torna bem próximo esse relacionamento com Deus. Pai, obrigado. Obrigado por estar vivo, estar em pé, estar em paz. Obrigado por estar em família. Reconheço a tua bênção, o teu favor. E eu entendo esta oportunidade de culto, Pai. O Senhor organizou para acréscimo. Nós nos sujeitamos, nos deixamos levar para o que é perfeito. A fome, a sede, não estamos acomodados. Eu oro por tua ajuda, Senhor, chegando para cada pessoa, Pai, que foi atraída para este culto. Eu declaro paz, eu abençoo. Eu oro para que a tua obra, Senhor, a unção que proclama libertação, que evangeliza e que anuncia o tempo aceitável, alcance. Eu declaro paz, eu declaro shalom, resultados. Eu te dou graças por ter proveito neste culto. Em nome de Jesus, será proveitoso. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Você pode sentar. Glória a Deus. Que maravilha. Boa noite a todos. Que a graça e a paz sejam multiplicadas nas nossas vidas. Você fez bem em fazer esse esforço, em prol da tua vida, respondendo essa oportunidade. Não sei como você chegou aqui, mas você chegou. E estando aqui, tire proveito. Amém? Eu gosto de fazer essa declaração, vou fazer com você. Diga, já que eu vim, eu vou receber. Amém? Aleluia. Acredito que a nossa carne, o nosso corpo já teve bons momentos nesse dia, como alimentação e descanso. Então não é justo ele querer atrapalhar o espírito agora, nessas 2 horinhas de culto. Amém? Então você tem que dizer para a sua carne, carne, fica quieta, não é mais a tua vez. Amém? Deixa o teu espírito ser alimentado pela palavra, porque como o pastor Moacir ministrou uma boa palavra no culto das 17h30, ele falando que nós somos um espírito, e esse espírito também precisa ser alimentado, e é para esse motivo que nós estamos aqui. Antes de dar início, àquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu queria falar um pouquinho sobre o Rema, aproveitando os bons testemunhos, tanto do primeiro como do segundo, e é interessante que são jovens que estão dando esses avisos, Ouvi ontem, eu não lembro quem foi, eu acho que foi a diretora compartilhando do número de jovens que se formaram nessa turma. Eu acho que o maior número de jovens em uma sala de aula do Rema, nessa região, não sei se está no Brasil todo, mas isso chama atenção. Hoje, no culto da tarde, 3 ou 4 jovens se converteram. Então, a gente está tendo um avivamento aqui no meio dos jovens. Amém? E nós que somos mais velhos, entra junto. Amém? Amém? Seja ajudado, seja salvo, seja abençoado por esse mover do Espírito. Mas eu quero despertar você que ainda não fez o Rema. Gente, a gente foi educado por uma mentalidade religiosa que tem atrapalhado muito. É por isso que a Bíblia fala sobre renovar a mente. A religião nos ensinou, se a gente frequentar a igreja, a gente está fazendo a nossa parte. Então a gente se esforça para ter uma igreja e para frequentar. Mas eu te digo, essa não é a ideia de Deus, não. A Bíblia fala lá em 1 Timóteo, capítulo 2, dizendo que é a vontade de Deus a salvação de todas as pessoas e que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Todo aquele que é salvo já tem um desígnio.
chegar ao pleno conhecimento. Então tem pessoas que dizem, não, mas eu não quero saber muito não, sabendo um pouquinho já é suficiente. Ei, Deus não te chamou para saber um pouquinho. Amém? A Bíblia diz que Ele concedeu os dons, tendo em vista aperfeiçoar os santos, até que todos, não alguns, até que todos cheguem à perfeita varonilidade, à estatura de varão perfeito. Deus tem medida cheia para você. Você está comigo? E essa escola não é uma ideia de homens, porque se fosse, não estaria funcionando tão bem por tantos anos. O Rema está com 31 anos de atuação. Eu fiz parte da primeira turma no ano de 92, eu me matriculei e concluímos no ano de 93. Desde lá, isso só vem aumentando, né? Corrigindo até o que eu falei 83, mas no relato de Canrombé, 88 alunos concluíram a primeira turma. E no ano de 2023, a gente tinha em nossas salas de aulas, em todo o Brasil e também fora do Brasil, aproximadamente 13.500 alunos. Eu te digo, isso não pode ser natural, isso não pode ser obra de homens, tem um agir de Deus, essa é uma visão que Deus deu para o nosso líder, vá para o Brasil e ensina ao meu povo. Então, o Rema é o cumprimento desta visão, de trazer ensino. Então, se você estava com essa atitude, eu não sei se Deus quer, eu digo, quem te salvou quer te elevar ao pleno conhecimento. E isso só vai acontecer pelas ferramentas que Ele tem dado. Eu sei que outros ministérios têm escolas, mas se Deus te aproximou desta oportunidade, eu acho que Ele quer te ligar a essa oportunidade. Amém? Então seja diligente, não fique protelando. Um ano que você fica, o outro eu faço, são atrasos na vida. A minha vida estava parada como crente, por 7 anos convertido, mas coisas não estavam acontecendo, coisas não estavam dando certo. Olha, eu ia me desviar, eu ia me afastar da igreja porque eu tinha concluído. Nada acontece na minha vida porque Deus não tem plano na minha vida. Olha a mentira de Satanás. Deus tinha plano na minha vida. Amém? Mas eu estava desanimado, desinteressado, porque nada acontecia. Foi quando Deus me aproximou desta oportunidade, que foi a escola, e no primeiro ano, meus olhos foram iluminados, o conhecimento da vontade de Deus pôde ser comunicado, e eu entendi, meu Deus, e uma mudança de mentalidade afetou o meu comportamento, e fazem 32 anos que eu vivo debaixo de um avivamento contínuo, desfrutando, participando, e fazendo coisas que essa ferramenta que Deus colocou nessa escola operou em meu favor. Então, se você está aqui e não fez o Rema, não fique pensando, será que Deus quer que eu faça? Como a menina falou aqui, por que não fazer o Rema? O teu nome é? Dina? Glória a Deus, simples o nome, Dina. Compartilhou, né? Por que não fazer o Rema? Eu não quero estar enquadrado em nenhuma daquelas condições ali não, amém? Vamos fazer. Então, pessoas dizem, eu vou orar para saber se Deus quer que eu faça. Eu faço como ela. Não, ore para saber se Deus não quer que você faça. Porque se Ele não disser nada, já está claro pela palavra que Ele quer que você chegue ao pleno conhecimento. Ele quer que você faça. E para os jovens, eu dou meu testemunho. Eu tive um procedimento com os meus filhos, João Gabriel, Jane Beatriz e Jane Isabel. Os 2 primeiros já fizeram o Rema, porque a conversa que nós temos em casa é essa: Rema é prioridade. Falei para Gabriel, falei para a Bia e por último falei para Isabel. Eu quero que você se dê bem nos estudos, mas se você colocar para mim, pai, eu vou ter que me dedicar para a universidade, não dá para fazer o Rema. Eu disse para eles, eu não me importo que você atrase 2 anos nos seus estudos naturais, mas Rema é prioridade. Talvez você diga, isso é irresponsabilidade. Deixa eu te dar um testemunho que não é muito bom. Tive a oportunidade de tomar conhecimento de uma situação de uma família na igreja, que estava vivendo uma fase muito difícil com uma filha.
que os pais entendiam, né, a habilidade, a tendência, a inclinação que ela tinha para os estudos, que colocou essa motivação, né? Cedo ela fez vestibular para medicina e passou, e avançou nesse processo. Mas eu acho que no primeiro ou segundo período ela teve que fechar a matrícula, porque um desequilíbrio emocional veio de forma tão acentuada que ela não tinha condição de levar à frente aquela grande oportunidade que era aquela universidade. Eu te pergunto, e daí? E agora? Do que vale a pena essa velocidade se vai comprometer estruturas, se vai comprometer valores? Eu não me importo que os meus filhos pareça estar atrasado nesse avanço, mas eu quero eles com estrutura, eu quero eles com bases, eu quero eles com prioridades. E eu vou te dizer, os 2 primeiros seguiram essa linha, e os 2 não atrasaram, amém? Fizeram o Enem, foram pontuados, entraram na universidade, e um concluiu, a outra conclui agora em maio. E a pequena, né, a menor de 16 anos, completou, e eu já tinha conversado com ela há uns 2 meses atrás. Sei que você está empolgada com os estudos, papai ama, aprovo demais a sua intensidade, mas eu queria que você entendesse, Rema é prioridade. Enquanto eu viajava em uma dessas formaturas, ela ligou e disse, pai, a matrícula está em promoção, vou fazer. Eu digo, faça, amém, já está matriculado. Prioridade, eu quero o bem para os meus filhos, então a palavra de Deus é prioridade, os princípios de Deus é prioridade, eles serão homens e mulheres de sucesso. Então eu te dou essa dica, cuidado para não colocar os teus filhos num caminho que fará eles bem-sucedidos profissionalmente, mas pobres de alma, fragilizados, sem estrutura, sem a devida prioridade. Dito isso, vamos pregar a mensagem que o Senhor colocou no meu coração, amém? Glória a Deus. O Senhor colocou uma palavra no meu coração sobre responder o chamado. Eu queria que você tivesse com o ouvido bem atento, porque eu não sei se você gosta de ser enganado. Eu não me sinto bem em ser enganado. Amém? Eu também não gosto de prejuízo. Eu acredito que você também não gosta. Eu te pergunto, qual seria teu procedimento se houvesse um anúncio oficial dizendo, se você é dono de carro e você tem carro, eu aconselho você vender o seu carro nos próximos 30 dias ou 15 dias, porque vai haver uma medida aí do governo que o preço de carro vai lá para baixo. Eu digo, o que você faria? Você ia deixar quieto ou ia começar a correr atrás? Eu acredito que você ia começar a correr atrás, porque você não gosta de perder. Você não gosta de prejuízo. Sim ou não? Se a gente tomasse conhecimento de algo que a gente está perdendo, eu tenho certeza que você faria alguma coisa. Eu lembro, naquela época da inflação, a gente não é tão velho, mas a gente viveu inflação de 80%, 90%. Ter dinheiro em casa era perder dinheiro. Então, quem tinha um pouquinho de dinheiro, ou comprava alguma coisa, ou colocava no banco. Porque imagine você ter 10 mil em casa, a inflação a 80%. Amém? No final do mês, esses 10 mil tinha perdido quanto? Ninguém tinha dinheiro em casa. Amém? Sempre comprando, porque a gente não gosta de perder. Agora eu te pergunto, por que na vida espiritual a gente está sendo roubado o tempo todo? Na vida espiritual a gente está sendo defraudado, a gente está tendo perdas, coisas estão deixando de acontecer e a gente não faz nada. Só pode ser porque está enganado. E não é difícil saber que estamos enganados, porque a Bíblia diz que uma das obras de Satanás, o Deus desse século, ele cegou o entendimento. Olha o que ele cegou, não é os olhos, é o entendimento, para que não resplandeça a luz do Evangelho. O que é Evangelho? Boas notícias. O diabo não quer que você tenha
entendimento das boas oportunidades. O diabo quer manter a gente tolo, né? Ignorante. Então a gente frequenta a igreja, mas muitas vezes debaixo, né, dessa fortaleza que faz da gente um religioso, que cumpre obrigações religiosas, mas não está aberto para as instruções da palavra, para a gente ser rápido a não ter prejuízo. Se tem uma coisa que tem que fazer hoje, faça hoje. Seja rápido. E eu estou aqui para te ajudar como teu irmão mais velho. Um dos enganos de Satanás que tem maculado o corpo de Cristo é que o chamado, ele é exclusivo para um grupo seleto, entendido como sacerdote, como ministro, no meio evangélico como pastor, ou mesmo os 5 dons ministeriais, apóstolo, profeta, evangelista, mestre. Então, quando as pessoas não percebem a vocação, elas consideram, eu sou leigo, e dão um passo atrás e ficam acomodados, entendendo, a mim não compete mais do que frequentar a igreja, suportar os cultos, cumprir minha obrigação e ir para casa. Quando, na verdade, não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia apresenta dons, vocações, unções. Eu queria chamar você para ler em Romanos, vamos começar a nossa leitura por aqui, Romanos capítulo 12, e daí a gente vai dar continuidade, mas por favor, não desligue a sua atenção. Queria que você ficasse mesmo com essa atitude, Deus está falando comigo. Porque essa é uma palavra de salvação para você. Não é justo a gente estar avançando e você ficando para trás. Essa nunca foi ideia de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. E essas bênçãos não é para depois da morte, não. Tem um cântico, né, que não transmite bem uma verdade, né, revelada, que diz assim, quando nós atravessarmos o Jordão, e coloca toda a expectativa para depois da morte. Então o diabo gosta dessa ideia, que a gente acolha esse pensamento, Deus não tem vitória, Deus não ama esse mundo, Deus aborrece esse mundo, então Deus não tem nada comigo nesse mundo. Mundo influência sim, mas mundo criação não. Mundo criação, Deus colocou você para dominar, para governar. Você está comigo? Então pessoas vivem ainda com essa mentalidade. Mas aqui em Romanos capítulo 12, diz, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um, diga cada um. Não fica ninguém de fora. Cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu com quantos? Diga cada um. Se é cada um, envolve você. Deus repartiu algo com você. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Diga, os membros não têm a mesma função. Guarda isso. Os membros não têm a mesma função. Vamos voltar para isso daqui a pouco. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, membros uns dos outros, tendo diferentes dons, diga diferentes dons, segundo a graça que foi dada. Se profecia, seja na proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. O que exorta, com dedicação. O que contribui, com liberalidade.
o que exerce misericórdia com alegria. Você percebe que os dons são diversos e não se limita apenas ao ministério da palavra ou os 5 dons ministeriais, mas vai além. Cada um, diferentes dons. E nem todos os membros têm a mesma função. Então eu tenho algumas perguntas para fazer para você, que veio para mim como inspiração. Daí veio a mensagem. Primeiro, para que Deus te chamou? Às vezes a gente não foca nisso. E eu vou te dizer, talvez 70%, e eu estou sendo generoso, 70% das pessoas que frequentam a igreja, elas já deram a elas mesmas essa condição. Eu não tenho um chamado. Minha participação na igreja é escolher uma igreja para congregar, aguentar a programação da igreja e cumprir minha obrigação. Para que Deus te chamou. Eu vou te ajudar, citando uma pesquisa. Eu tenho repetido isso nas minhas pregações, porque se encaixou muito com algo que eu já estava percebendo, eu só não tinha dados oficiais. Diz que uma universidade fez uma pesquisa com um grupo de crianças de 4 a 5 anos, para medir a potencial, a capacidade intelectual daquele grupo, o QI. E quando eles concluíram aquela pesquisa, naquela faixa etária, eles identificaram que 80% daquele grupo, de aproximadamente 5.000 crianças, eles evidenciavam um alto índice de capacidade intelectual, o QI alto, 80%. Repetiram esse teste quando aquelas crianças, as mesmas, tinham 10 anos de idade. E com 10 anos de idade, eles já encontraram uma defasagem. E agora só 40% daquele grupo ainda permanecia evidenciando um alto índice de capacidade intelectual. E por último, repetiram aquele teste quando aquele grupo tinha 15 anos de idade. E nessa faixa etária, lamentavelmente, foi encontrado apenas de 10 a 12% daquele grupo, inicialmente entendido com um grande potencial, só 10 a 12% ainda evidenciava um alto índice de capacidade intelectual. E aquele grupo de pesquisadores concluíram essa pesquisa assim: ser incapaz é uma coisa que se aprende. Você está comigo? Ser incapaz é algo que se aprende. Por que eu gosto de trazer essa citação? Para justificar esse retrocesso, essa timidez. Tem uma timidez que Deus reprova, não é a timidez da personalidade. Tem pessoas que são tímidas, não são tão extrovertidas. Isso não é tão bom, mas não dá muito problema. Agora tem uma retração, tem uma timidez. Essa espiritual, essa é altamente ofensiva. Essa Deus reprova. É quando a gente dá um passo atrás, negando o potencial que Deus colocou na gente. Negligenciando o plano e o propósito, dizendo: quem sou eu? Eu sou miserável, eu não posso. E com base nessa pesquisa, o Deus desse século, que é Satanás, ele nos encontrou numa faixa etária da nossa vida. Não sei como, talvez através de pessoas, talvez através do que se entende hoje por bullying, palavras talvez dos familiares, ou menino burro, ou menino feio. E essas palavras começaram a trazer para a gente essa instrução: tu não serve, tu não presta, tu não dá para nada. E eu e você, de alguma forma, fomos afetados, e sem perceber, a gente tirou o nosso brilho, a nossa expectativa, a nossa ousadia.
da simplicidade de uma criança. Olha a criança nessa faixa etária de 4 a 5 anos brincando e vê se elas foram afetadas por complexo. Salvo se elas tiveram um trauma muito grande nesse período, mas se não, vai lá. E quando for brincar, vê o que elas querem ser. É só doutor, advogado, super-herói. Sim ou não? Sim. Estão lá com o potencial da vida para a qual elas foram levantadas para ser um sucesso. Deus não chamou ninguém para ser um fracasso. Deus não chamou ninguém para ser raso, para estar embaixo. Mas Satanás, ele quer cegar os olhos do entendimento. Ele não gosta de conhecimento. Conhecimento liberta. Ele quer manter a gente debaixo dessas instruções. Você não serve para nada, você é feio, tua fala é feia. E essas informações, eu acho tão bonito. Olha uma pessoa que talvez a aparência dela não é tão agradável. Fica comigo. Mas olha, presta atenção, se ela não leva em conta isso, e ela levanta a cabeça e ela supera isso, vê como ela se torna aceitável. E você diz, não é que dá certo mesmo. Amém? Até você fica, é ou não? Eu não sei quanto a você, gente. Eu tenho uma teoria. Vou dizer aqui só para descontrair um pouco. Ser bonito demais é um problema. Amém? Sabia? Às vezes as pessoas querem ser bonito demais, é um problema, gente. Ora, digo é eu. Você está rindo por quê? É bom a gente estar passa mais desapercebido, a gente entra mais fácil nos lugares. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga, se você não é tão bonito, não se importa. Ser bonito demais é um problema. Amém? Então não deixa a aparência ser o fator limitante, a voz é um fator limitante. Então tem pessoas, e eu acredito que eu estou falando para um número grande de pessoas que estão fora do seu lugar. Pessoas que não ousam acreditar e têm um comportamento de escravo, que é aceitar uma condição imposta, mesmo não sendo aquela que você quer. Isso é bom demais. Veio isso para mim, eu tenho repetido. Você é tão bom naquilo para o qual Deus te chamou, que alguém para substituir você precisa se esforçar muito. Você está entendendo? Você é tão bom naquilo para o qual Deus te chamou, que alguém para substituir você precisaria se esforçar muito. Mas infelizmente esse potencial está comprometido por um sofisma, um engano que te alcançou, expondo uma fragilidade que você acatou e deixou de lado o potencial que Deus te concedeu. Agora resta saber se a gente vai ser esperto o suficiente para reclamar essa condição, ou a gente vai se deixar mesmo nesse estado. Estou aqui como teu irmão mais velho para te dizer, você não precisa ficar. Uma das falas de Jesus da sua missão foi: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar o pobre. O que é evangelizar? É trazer boas informações para quem se acha nesses quadros. Talvez a gente fale em pobre e pense logo em dinheiro. Mas tem muitas pessoas pobres de alma, frágeis. Você está comigo? Fragilizadas nesse ponto tão importante para as decisões, para os posicionamentos. Tem pessoas que só conseguem ver pequeno, elas foram tiradas delas a perspectiva de um olhar grande.
Tem pessoas que celebram apenas estar vivas. Eu sei que estar vivo é bom, mas não foi para isso só que Deus nos escolheu. Olha para Jesus, ele foi para um lugar com a intenção de encontrar fruto. E ele encontrou lá a planta viva. O problema não é que a planta estava morrendo, ela só não estava frutificando. Às vezes estamos vivos, mas não estamos cumprindo o propósito. Às vezes terminamos o nosso dia e a nossa oração é: obrigado, Senhor, porque escapei. A gente não vive para escapar. Primeiro porque não tem ninguém fugindo. Se a gente está fugindo, é porque não sabe quem somos. Se estamos fugindo, é porque não sabemos o que temos. Você está comigo? O Otmani, em um dos livros, eu não lembro o título, mas ele diz assim: quando a gente pensa em redenção, a gente vê como sendo tirado, né, da prisão, mediante o pagamento de um preço, como o sequestro, né? Você paga para ter a liberdade. E aí está certo, mas ele diz para sair correndo para o céu. Parece que a salvação é Deus resgatando a gente, porque estava sequestrado por Satanás e está levando às pressas para o céu. Não. Ele disse: não, redenção para Deus não é resgatar mediante o pagamento de um preço e levar às pressas para o céu. Ele disse: redenção para Deus é isso. Sim, é resgatar mediante o pagamento de um preço, para restituir o ser humano à posição original, segundo o projeto da sua criação. Qual é a posição original? Tenha ele domínio. Ei, Deus nos alcançou, e a salvação não é apenas para levar a gente para o céu, é para reorganizar e colocar a gente na posição, tenha ele domínio. Talvez você diga: o pregador está empolgado, mas o que Jesus disse, o que Jesus quis dizer, quando ele disse: eis aí vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões, todo o poder do inimigo, nada, absolutamente nada, vos causará dano algum. Ele não estava informando sobre esse reposicionamento. Fomos tirados do reino das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Meu irmão, a gente precisa acordar para o que nós somos e para o que nós temos, porque estamos tendo prejuízos diários. Eu fiz menção daqueles valores lá, que a gente é rápido: meu Deus, estou perdendo dinheiro, corre amanhã, primeira coisa. Se a gente fizesse assim também com as perdas espirituais. Eu queria deixar você inquieto e que você colocasse isso: será a primeira coisa da minha vida, é colocar em vigília o que eu estou perdendo. Porque eu te digo, no plano de Deus a tua vida é gloriosa. No plano de Deus a tua vida é abençoada. No plano de Deus você é um sucesso. É para você ser bem-sucedido. Isso não quer dizer que não vamos ter problemas, circunstâncias, desafios. Sim, vai. Mas maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Deixa eu te ajudar com outra pergunta. Qual é o teu chamado? Você é do grupo que vai assistir ou do grupo que vai realizar? Você precisa se definir agora. Você vai fazer parte daquele grupo que vai ficar assistindo, os outros tendo vitória? Ou você vai dizer: não, se Deus me deu, eu vou tomar posse. Eu faço parte do grupo que vai realizar. Tem um comportamento, né, que ele tem vários nomes, alguns bonitos, outros feios. Um bonito é passar por média. Amém? Eu já celebrei muito. Passei por média, mamãe. Como se fosse uma vitória passar por média. Passar por média é passar por baixo. Amém? É daí que vem a palavra medíocre.
Aí já piora um pouquinho, né? Se disser assim para você, você está na média, você diz, joia. Mas se eu disser, tu é um medíocre, aí vai ter briga. É a mesma coisa. Mediano. Às vezes nós somos medianos. Passamos por média, perguntando, como é que está aí? Difícil. E aqui? Difícil. Então está tudo bem. Não está tudo bem. Porque não é essa a posição para a qual Deus te levantou. Não foi para isso que Jesus morreu na cruz, para te deixar na mesma. Não ter diferença. A Bíblia diz quando Deus chamou a Abraão e a aliança que ele fez com ele, disse, eu vou te abençoar extraordinariamente. E extraordinariamente é além do ordinário. É além da média. Talvez pessoas que estão se convertendo agora, como o grupo, né, que se converteu hoje, diga, estou começando hoje. Sim, você está começando hoje, mas você já está entrando numa obra de 18 anos. E como disse o nosso amado, 18 anos é maioridade. 18 anos abre portas. Você já está entrando nessa oportunidade. Amém? Eu gosto de lembrar de Jacó. Jacó nasceu, viveu os problemas familiares, e por causa desses problemas familiares precisou fugir. Ei, crente que tem promessa também tem problemas. O fato dos problemas estarem se apresentando não diz que você não é abençoado. Como você reage aos problemas diz se a bênção vai te alcançar ou não. Então Jacó, cheio de problemas, fugiu. E no primeiro dia da fuga, teve que parar para dormir. E quando parou, teve um sonho. E no sonho, o Senhor apareceu para ele e disse, eu sou o Deus de Abraão e de Isaac. Amém? E eu tenho um compromisso com eles, da bênção do extraordinário. Amém? Tu talvez nem sabe, mas só o fato de ter nascido nessa família, essa bênção está sobre você. Ei, talvez você nem saiba, mas só o fato de você estar nessa família, tem uma bênção deliberada sobre você. Talvez você chegou hoje, às 17h30 nesta igreja, mas você já está inserido nessa realidade de bênção. Bênção de alargamento, tem uma bênção de aumento. Meu Deus do céu, eu quase estou pedindo transferência para Araripina. Amém. Oh, aleluia, há uma liberação do céu para crescimento nesta igreja. E você precisa entender que igreja não é essas paredes. Essas paredes, elas servem para Deus como um outdoor, para mostrar coisas que você deve. Se esse ambiente está mudando, Deus está sinalizando o quê? Mudança disponível, verbas para mudanças. Oh, aleluia! Erramos quando o diabo nos afeta com essa mentalidade de coisa pequena, de escassez, de necessidade. E a gente deixa de participar de um Deus criador, de um Deus que tudo pode, de um Deus que não precisa conter. Você está comigo? A Bíblia fala lá em Gênesis, o padrão de Deus é, come livremente. Meu Deus do céu, se eu tivesse ouvido isso quando criança, amém? Lá na minha casa era regrado, 2 pacotes de bolacha, para a semana toda. Chegava na terça, na quinta já não existia mais. E como era o resto da semana? Sem nada. Então minha mãe dizia, você tem que regrar, amém? A primeira coisa que eu fiz quando eu tive a minha independência financeira foi comprar um pacote de bolacha. Fiz uma garrafa de café, coloquei na minha frente e disse, alma, come livremente. O sinal de prosperidade, um pacote de bolacha
e uma garrafa de café. Oh, aleluia! Aleluia! Deus quer tirar a gente dessa limitação e quer nos fazer entender o que Ele é capaz de fazer nas nossas vidas. Come livremente. Meu irmão, não, talvez você diga: ah, mas isso não é assim. Eu te digo, não é tão rápido como a nossa alma gostaria, porque a gente gosta de respostas imediatas. A gente gostaria de vir aqui à frente e receber a imposição de mãos e não ter mais problemas. Eu te digo, não existe essa modalidade de bênção. Se alguém promete, eu digo, é falsa. Não existe algo que você vai e nesse ano revolucionou, mudou tudo. Não temos esses exemplos na Bíblia. Jacó mesmo nessa fuga, ele fugiu por um tempo. Arrumou um emprego onde o patrão roubava ele. E não pagava o salário. Trabalhou 14 anos sem receber nada. Um golpe. Sem receber nada, diga sem receber nada. Mas fica tranquilo que Deus é juiz. Saiu nas contas, amém. Saiu nas contas. Quando foi na hora de bater as contas, no mundo espiritual, estava lá, salário de 14 anos atrasado. Amém. E diz que de uma forma milagrosa, Deus operou um milagre. E o rebanho de Jacó se multiplicou de uma forma extraordinária. E ele voltou e passou naquele mesmo lugar do sonho. E ele olhou para trás e estava lá esposa, filhos e fazenda. Porque Deus informou a ele: tu está fugindo, mas foge com essa informação, tu é abençoado. Ei, tu pode estar dentro de um problema agora, sem nada, mas eu vim aqui para te dizer, nos estatutos, no testamento, tu é abençoado. Tu é abençoado. Tem uma bênção deliberada do céu sobre a sua vida. Você só não pode se deixar nessa pesquisa, que ser incapaz se aprende. Que aceita o que foi dito: tua voz é feia, teu cabelo é feio, tua fala é feia, tu não entende matemática. Você viu naquele texto que eu li, que somos muitos, mas nem todos os membros têm a mesma função. É aqui onde nós nos perdemos, porque olhamos para alguém pregar e admiramos e dizemos: que dom bonito, e deixamos o nosso de lado. Eu não estou dizendo que você não deva admirar, mas por amor de Deus, não menospreza o que Deus te deu. Tem algo bonito da parte de Deus que você carrega, e isso não pode ser enterrado. É interessante que a proporção de enterrar está naqueles que parece ter recebido menos. O que recebeu 5 talentos trabalhou com os 5, o que recebeu 2 talentos trabalhou com os 2, mas quem recebeu 1 talento desprezou, enterrou. E era para ter trabalhado com 1 e ganhado na proporção de 1. É certo que quem ganha 1 não pode produzir como 10, mas pode produzir como 1. Sabe, pastor, quais são os talentos mais enterrados na igreja? 1. Agora, vou usar a figura do pastor. Vamos dizer que o pastor é o que recebeu 5 talentos. Com a sua fidelidade plena, ele pode ganhar mais 5 talentos. Isso é 10 talentos. Outro grupo, representado pela liderança, recebeu 2 talentos. E o trabalho que eles fazem na música, no departamento infantil, no trânsito, eles ganharam mais 2. Agora, um grande percentual recebeu 1 talento. E é esse grande percentual que deixa de valorizar o que recebeu e se torna apenas frequentadores de cultos.
e enterra o talento. Agora, por mais fiel que ele seja, ele só pode produzir até 10. Quanto 100 pessoas que recebeu um talento produzindo conseguem? Mais 100 supera a fidelidade do pastor e da liderança no número de alcance. Ei, meu irmão, eu estou aqui como irmão mais velho. Tu tem um talento, tu tem um chamado, tu tem uma vocação, tu é abençoado. Mas fica comigo, eu estou terminando. Eu entendo a mensagem. Amém. Mas o pastor disse: termine, eu vou terminar. A unção, ela vem para aquilo que você foi chamado. Não espere a unção para cantar quando o teu chamado não é cantar. Não espere a unção para pregar quando o teu chamado não é pregar. A unção vai vir para aquilo que você foi chamado. Olha esse texto, eu vou ler e depois você. Êxodo capítulo 35, versículo 30, se quiser colocar. Diz assim: Deus chamou a Bezalel e a Oliabe. Por esses nomes já era para eles serem complexados. Amém. Disse Moisés aos filhos de Israel: eis aqui, o Senhor chamou pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento. Em quê? Em todo artifício. E para elaborar desenhos. Tem nada a ver com pregar. Elaborar desenhos. Trabalha em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras, de engaste, e para entalhar entalhes de madeira, e para toda sorte de lavores. Homens que foram cheios do Espírito Santo para fazer coisas que parecem não ser espiritual, mas fazia parte do conjunto de obra de Deus. Gente, olha que coisa bonita. Eu e o pastor jamais teria capacidade de fazer um negócio desse. Quem fez um negócio desse tem um dom. Deus se apresenta nessas coisas. Deus se apresenta nessa habilidade. Qual é a tua? Você tem um dom, meu irmão. Você tem um chamado. É tão precioso, é divino. Da mesma forma que Deus me capacitou para ser um pregador, Deus te capacitou para ser algo no corpo de Cristo. Você só precisa lidar com esse engano de Satanás. Eu não sou nada, eu não presto para nada. Mentira! Deus te alcançou, operou uma obra de redenção, restituiu você na posição. É só você acreditar. Vem essa, o irmão falou, é até uma frase a gente tem falado aqui, né? A frase do pastor Edilson de Lira, que é supervisor desse trabalho. Seja o melhor você. Dignifique a sua atuação, sua profissão. Não vá vestido de qualquer forma. Dignifique. Você foi chamado para quê? O que é que você faz? Vista a sua melhor roupa. Levanta a cabeça. Faça com excelência, faça com qualidade, faça servindo a Deus. Seja como ministro, seja ministério de socorros. É uma unção, é um chamado. Eu lembro de, lá nos Estados Unidos, numa visita que a gente foi, as duas vezes, num período de 4 anos de distância, diferença. E nas duas vezes eu encontrei essa pessoa lá. Não sei o nome dele, para você ver, lá no Rema.
é um senhor, uma estatura. Mas quando ele entra na igreja, ele não é ministro, as pessoas já ficam com expectativa e já começam a rir. Amém? Aí ele chega diante de uma coluna assim, aí ele diz umas palavras lá, todo mundo se levanta, faz aquela ola e senta rindo. E aquele grupo ali já fica, vem para cá também, vem para cá também. E ele faz isso no intervalo, antes de começar o culto. Eu acredito, irmãos, tem algo divino ali. Ele abençoa as pessoas. Não tem escala para isso, nem tem nome para isso. Mas ele sente que aquelas falas abençoam pessoas, e ele vai lá e transmite, e pessoas são abençoadas. Meu irmão, talvez você está aqui e você não é conhecido, e talvez leve um tempo para chegar ao conhecimento. Mas se você percebe um dom e um talento, coloca isso em prática onde você puder. Se você diz, eu sou chamado para ser diácono, mas eu não tenho ainda a maturidade, eu digo, chega um pouquinho mais cedo, fica um pouquinho depois dos diáconos e brinca de ser diácono. Amém? Fica lá sorrindo, recebendo as pessoas, abraçando. Deixa eu te dar uma dica aqui. Tem mais pessoas entristecidas e desanimadas com vida de igreja, que não é pela palavra, é pela falta de um toque amigo. E que às vezes a gente diz, por que o pastor não faz? Porque ele só tem 5 talentos, e ele não pode fazer tudo. É loucura esperar que ele tenha um toque pessoal na vida de cada uma dessas pessoas. Nenhum grupo de pastores pode. Como é que Deus pensa em fazer isso? Através de cada um. Essa pessoa que está do teu lado, ela é o teu próximo. Se você puder tocar nela e dizer, está precisando de alguma coisa, pode contar comigo. Talvez isso seja a ministração que essa pessoa precisa. Oh, aleluia, fica em pé. Eu estou empolgado. Você tem um chamado. Oh, aleluia. Eu não sei quando eu voltar aqui, mas quando eu voltar aqui, eu acredito, esse lugar está pequeno. Eu sei que podemos aumentar os dias de culto, os horários de culto, mas o domingo vai ser pequeno. Pastor, eu quero impor as mãos sobre o Senhor. Aleluia, fica comigo. Essa posição é para ser um lugar que você precisa ter misericórdia. Ele é uma pessoa normal, brinca como os outros, parece que é uma pessoa comum, mas ele carrega uma responsabilidade de pai. E você que é pai e mãe, sabe a diferença entre ser pai e ser filho. Hoje eu não estou mais à frente da igreja, lá em Campina Grande. Estive por 21 anos nessa função. E quando tem graça para você estar lá, eu digo, não é pesado, não é desgastante, não é uma desgraça, mas eu digo, é uma responsabilidade permanente, contínua. Pastor não se esgota no púlpito. A atuação pastoral é mais embaixo do que aqui em cima. Então é uma responsabilidade contínua dos desafios, da visão, da manutenção, de guardar, de proteger, de suprir. Isso pesa. Então tenha misericórdia. E quando Deus inspira ele em uma visão, você pula, você dá uma glória a Deus, porque Deus está sinalizando, eu estou abrindo uma oportunidade. Não fica triste quando a igreja disser assim, nós estamos levantando uma campanha, você diz, já estava na hora mesmo. Eu já estava enferrujando. Eu já estava com falta de novidade. Eu já falei isso aqui na igreja a outra vez que eu vim. E o que aumenta na igreja, Deus está pensando em aumentar na tua vida. Tem um prédio novo aí, parece que para ser ornamentado, móveis. Ei, parece que eu estou ouvindo móveis novos chegando nas casas. Ei, mudanças, reformas, melhorias. Deus não pensa só no prédio da igreja, Deus está pensando em você. Eu queria convidar o pastor Jorge, nós vamos impor as mãos sobre ele. Pastor, uma graça, uma unção, uma ousadia.
Porque melhor do que dinheiro é visão, viu? Não adiantaria nada um saco de R$1 milhão sem visão. Ia guardar, não vamos guardar, é melhor guardar, porque vai que falta. Eita, pobreza de Torá. 1 milhão, mas não pobre. Mas visão, pode não ter R$1 no bolso, mas a coragem, a força, é isso que Deus gosta. Coragem, força, destinado, determinado. Fala, fala. É assim que Deus, se Deus depende de falar, imagina a gente. Fala a visão. Bom demais aquele quadrozinho lá no culto. 1 minutinho, mostra ali, mostra a visão, mostra as profecias. Pega junto. Pai, no nome de Jesus, eu imponho as minhas mãos, que venha sobre ele, Senhor, uma unção fresca para esse tempo, que não vai ser, os desafios não serão peso, vai ser divertimento. Eu oro para que ele entre nesse processo de corresponder, e você tenha esse fluxo de informação enchendo ele, que ele tenha visões, que ele tenha sonhos, que palavras do conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito, Pai, flua de forma insistente, contínua, em o nome de Jesus. Colocamos as mãos e liberamos, Pai, esta unção sobre a vida dele, em nome de Jesus. Araripina vai aumentar a bênção do Senhor, que enriquece e com ela não vem desgosto, deliberada sobre esse ministério, alargando para a direita, para a esquerda, trás, frente. Vai dar a ele boas oportunidades. Esse novo prédio é apenas um sinal de oportunidades, em o nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Aleluia. Glória a Deus, amém. Será assim em nome de Jesus. Me perdoa, não fiz o convite. Oh, aleluia, aleluia. Eu terminei. Aleluia, obrigado.